Então, vamos para a parte 2 da nossa aula introdutória sobre a previsão numérica do tempo e falar um pouco do histórico, né, das perspectivas, como a gente começou na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos o seguinte, né, nós falamos um pouquinho, comecei a falar um pouquinho dentro dessa ideia do histórico, das equações básicas. Falei com algum detalhe, né, das nossas equações, o que a gente vai tratar. Então, a gente falou do problema fundamental da modelagem numérica do tempo, né, que é justamente essa questão de um problema de valor inicial. Nós vimos que as nossas equações, elas não são perfeitas e, por vários motivos, é necessário que a gente aplique várias aproximações, que é o que a gente vai trabalhar ao longo do curso também, com várias dessas aproximações. A gente vai entender melhor o que são essas aproximações, em função do método que a gente vai utilizar para resolver as equações, né? E na aula de hoje a gente vai falar, então, vai continuar nessa questão do histórico, e eu vou mostrar para vocês como começou a previsão numérica, que é uma história muito bacana. A gente vai falar um pouquinho de como é que a gente avalia a qualidade das previsões que são feitas com os modelos, vamos falar do skill. Como é que a gente pode melhorar as previsões, né? O que a gente pode fazer, e principalmente a questão da resolução e a representação da superfície, né? que é importante. Então, vamos lá. Como surgiram, né, as primeiras previsões numéricas? Por quê? No início do século passado, né, a previsão era feita, basicamente, através de cartas traçadas à mão, né? Então, vocês já viram, provavelmente, essas cartas. Quem faz isso hoje em dia, que eu sei, é o CPTEC, né? Eles traçam as cartas sinóticas e essas cartas ficam guardadas, né? Elas ficam ali, você tem um arquivo onde você pendura essas cartas e elas ficam ali armazenadas. Então, como que era feita a previsão? Você traçava a carta naquele dia e, mais ou menos, identificava um padrão dentro da sua área de previsão, ia lá no arquivo que você tinha de todas as cartas que você traçou à mão e tentava encontrar uma carta que fosse parecida com aquela carta que você tinha traçado naquele dia. Então, era mais ou menos o que faz hoje uma inteligência artificial, né? Quer dizer, você entrega um padrão, você ensina, né? Você tem um treinamento ali para o código, e ele, com base naquele treinamento, ele representa o futuro, tá? Hoje isso é utilizado, né, como inteligência artificial. Na época era mais ou menos feito assim. Então você pegava a carta traçada, né, ia lá, comparava aquela carta com as cartas do passado, e aí, com base naquela carta do passado, a hipótese era, bom, se aconteceu, o que aconteceu nos próximos dias daquela carta, provavelmente, né, vai acontecer novamente, considerando que as coisas são cíclicas, né, que elas se repetem, tá? Como quase tudo na atmosfera, né? Então, era assim que era feita a previsão. Obviamente, né, o índice de acerto disso era relativamente baixo, né, porque não é linear, né? A atmosfera não é linear. Então, não é porque hoje eu tenho uma baixa pressão aqui que o comportamento do entorno daquela baixa pressão vai ser igual a da semana passada, do mês passado e assim por diante, né? Mas era a maneira como as previsões eram feitas, né? Então, elas não eram feitas com base nas equações como a gente faz hoje, de forma determinística, né? As primeiras previsões numéricas surgiram, então, com esse senhor, que é uma pessoa muito conhecida na meteorologia, Lewis Fry Richardson, né? O Richardson, que a gente hoje conhece muito, principalmente em micrometeorologia, a gente trabalha muito com um número chamado número de Richardson, né? Em mesoscala também, inclusive, se vocês olharem nas radiosondas, tá?
vocês vão ver que um dos produtos que tem lá na radiosonda é o número de Richardson. Em alguns produtos, vocês vão ver que é uma derivação do número de Richardson, que é o denominador do número de Richardson, né? Então, o que é o número de Richardson? O número de Richardson é a relação entre a produção térmica de energia cinética turbulenta pela produção mecânica de energia cinética turbulenta. O que isso significa? Eu tenho duas formas de gerar energia cinética na atmosfera. Uma é por aquecimento e a outra é por cisalhamento. Então, a razão entre aquecimento e cisalhamento é extremamente importante para a formação de sistemas, né? Para convecção, tá? Se eu tenho só produção térmica, eu vou gerar correntes ascendentes, mas é um ambiente que não mantém aquela convecção por muito tempo. Porque logo que surge as correntes ascendentes, eu formo a nuvem, vou ter as correntes descendentes em função da precipitação, e essa precipitação acaba competindo, né? Formando uma corrente descendente que compete com a corrente ascendente. Então, uma destrói a outra. Então, quando eu tenho só aquecimento, essa nuvem não vai para frente, ela não se desenvolve por muito tempo. Ela é uma nuvem cúmulos que vai causar uma precipitação, mas ela é de duração curta, né, de curta duração. Por outro lado, num ambiente que eu tenho cisalhamento, essa convecção ela não vai ser vertical, ela vai ser inclinada. Então eu tenho o movimento ascendente e o movimento descendente ocorrendo em lugares diferentes dentro da nuvem, né? Então as correntes não competem. Então o número de Richardson ele traz essa informação para a gente, né? Então talvez ele seja muito conhecido por isso, por conta desse número. Ele trabalhou com a questão da turbulência, né? Mas ele era, além de meteorologista, ele era matemático também. E ele era pastor, né? Ele era evangélico, era pastor, uma pessoa muito crente, né? Das coisas, e viveu num momento difícil do mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial. E o Richardson, ele trabalhava no serviço meteorológico, né, europeu, e tinha essa coisa da guerra, vivia ali aquele momento, então tinha diversos conflitos, né, assim, inclusive depois, numa época muito difícil para ele, foi ver que o trabalho que ele fez, que eu vou mostrar aqui agora em modelagem, estava sendo utilizado para a guerra. E ele ficou muito aborrecido com isso, né? Inclusive, ele, nessa época, ele deixou de trabalhar no serviço meteorológico, porque foi uma frustração para ele. E isso acontece em vários momentos na história com várias pessoas, né? Que produzem um conhecimento e esse conhecimento depois acaba sendo utilizado de uma forma que elas não tinham imaginado. E isso aconteceu com Richardson em relação a essas previsões, né, que ele produziu, essa possibilidade que ele criou de fazer uma previsão do tempo de forma numérica. Então, o que ele fez, o Richardson? Nessa época, ele tinha saído, né, do serviço meteorológico, né, e ele se alistou como voluntário para trabalhar. Ele sempre teve essa coisa de pacificar, né? A guerra era uma coisa que o incomodava demais, e ele se alistou como voluntário para ser motorista de ambulância durante a Primeira Guerra Mundial. Mas ele tinha todo o conhecimento, né, das equações, ele era meteorologista, matemático, conhecia muito, era muito bom de cálculo. Então, enquanto ele estava ali dirigindo a ambulância, entre um ferido e outro, ele começou a fazer à mão. Pegou as equações de Navier-Stokes, as equações primitivas, e à mão ele pegou lá os dados para um ponto central na Alemanha, e que fez ali, idealizou, né, a questão de como é que ele ia representar a atmosfera naquele espaço, né? Então ele teve a ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é esse sketch que
meio que um tabuleiro de xadrez, né? Colocou o centro, está centrado aqui mais ou menos na Alemanha, aqui nessa região, aqui, ó. Tem a Espanha, a França aqui, a Inglaterra está aqui, ó, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, enfim, a Itália está aqui embaixo, ó. Então a grade estava centrada aqui na Alemanha, tá? E então ele teve essa ideia, pegou os dados, né, das estações que existiam disponíveis ali e criou uma condição inicial, né, para essa grade. Então, a simulação que ele fez para essa grade foi uma simulação muito simples, 6 horas de simulação. Ele pegou o campo, né, de pressão, centrado ali, e fez uma simulação de 6 horas, entre as 4 e as 10 do TC local. A grade que ele utilizou, que foi essa grade que eu mostrei, é uma grade bem grossa, assim, de 200 por 200 quilômetros. Cada ponto daquele, né, de grade, cada quadradinho tinha um espaçamento de 200 quilômetros. E na vertical, então, ele tinha a superfície mais 4 níveis. Então, ele tinha 5 níveis dentro do modelo, espaçados a cada 200 hectopascal. A simulação que ele fez foi para o dia 20 de maio de 1910, tá? Ele fez essa simulação. E qual foi o resultado, né? Apesar de, na rede de observações lá, ele não ter identificado nenhuma variação no campo de pressão, nos resultados dele, ele encontrou na modelagem 146 hectopascal de diferença, né, de pressão para aquele dia, na previsão dele. Mas na prática, quando ele comparou o resultado que ele calculou à mão, ele encontrou essa diferença. Então, muita gente, e até ele mesmo, imaginou que isso pudesse ter sido algum erro de cálculo. Afinal, ele estava dirigindo a ambulância, ele fazia essas contas, né, à mão, com réguas de cálculo que existiam na época, né? Não sei se vocês já viram uma régua de cálculo, mas tinha lá as réguas de cálculo. Ele usava a régua de cálculo, fazia o cálculo das derivadas tudo à mão, né, entre um ferido e outro fazendo isso, e ele fez essa conta, esse cálculo aí em mais ou menos uma semana. Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão ver que muita gente duvida que ele tenha feito esse cálculo tão rápido, né? E num primeiro momento, então, a previsão que ele fez foi considerada meio que um fracasso, porque errou em 146 HPA e na prática isso não aconteceu, né? Então, a grade aí, quais foram depois, muito tempo depois, então as pessoas começaram, primeiro que começou todo mundo a tentar reproduzir o que ele tinha feito, né? Encontrar, e aí viram que, primeiro, ele não tinha errado as contas. Primeira coisa, os cálculos que ele fez estavam corretos. E se obtinha, né, da forma que ele fez. Isso está colocado nesse livro dele, né? Nesse livro ele conta, esse livrinho aqui, ele conta toda a história, né, de como ele fez a simulação. Está tudo descrito aqui. Então, com que ele publicou isso, ele publicou em 1922, as pessoas podem tentar reproduzir o que ele fez. E várias pessoas fizeram isso. Tentaram reproduzir o que ele fez. E aí verificaram que, na verdade, não existia erro nos cálculos dele. Tá? E conseguiram reproduzir essa diferença novamente. Então, aí foi quando começou, então, o trabalho em cima da modelagem numérica, né? Em cima do erro dessa previsão do Richards, de 146 HPA. E aí, todo mundo começou a identificar, a estudar isso e foram entendendo melhor os problemas que surgiam em você integrar as equações primitivas. O primeiro problema é esse aqui. As condições iniciais que o Richardson utilizou não estavam balanceadas. O que isso significa? Eu vou mostrar daqui a pouco, ou talvez na aula, na próxima semana, na próxima aula, mas a grade do modelo, ela permite determinadas ondas, não qualquer onda, tá? Eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas
você tem o modelo, ele consegue representar um certo número de ondas, dependendo o espaçamento de grade, a resolução do modelo tem que ser menor do que o fenômeno que você quer representar. Só que uma vez que você representa um determinado fenômeno, ali cabem ondas de diferentes comprimentos de onda, tá? Então, um sinal, quando a gente mede o sinal num anemômetro, por exemplo, ou num anemógrafo, você está medindo um sinal que ele tem várias frequências ali, certo? Isso no instrumento. Então, a rede de observações, ela carrega essas frequências, todas essas frequências, né? Quando você mede ali o vento, né? Então, você vai ter todas as frequências ali embutidas. Se você fizer uma decomposição, por exemplo, aplicando uma transformada de Fourier, você vai ver que você tem várias frequências embutidas ali dentro, né? Muito bem. Então, o que aconteceu? As observações que ele utilizou representavam frequências que o modelo não conseguia representar. Então, aqui nessa figura, a gente tem bem esse exemplo. Olha o que acontece. O que o modelo dele, mais ou menos, conseguia representar é o que está nessa linha contínua aqui, que está cruzando, né, esse sinal ruidoso. E as observações, elas têm um sinal de mais alta frequência. Então, isso, hoje no modelo, é o que a gente conhece como spin-up. Efeito de spin-up. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas você nunca usa as primeiras horas de simulação do modelo. Geralmente você joga fora as 12 primeiras horas, às vezes até mais. Tem gente que, dependendo da modelagem hidrológica, por exemplo, você joga alguns anos fora, né? O que é isso? O modelo, ele leva, vejam aqui nessa figura, que essa mais alta frequência, ela vai diminuindo, ela vai se ajustando, à medida que o tempo passa, ela vai entrando em sintonia aqui com a frequência que o modelo é capaz de representar. E o Richardson não sabia disso. Tem um problema muito sério nessa questão da condição inicial, porque é o seguinte, como é que a gente entra com a condição inicial? Você tem várias formas, né, de entrar com a condição inicial, mas uma das formas que você usa para entrar com a condição inicial é através da tendência, da derivada. Então, veja bem, olha só que coisa complicada, né? Mais ou menos assim, ó, eu estou durante o dia, se eu imaginar o que vai acontecer ao longo do dia, eu posso dar um chute bem difícil eu errar, mas é possível que eu erre, porque não é tão simples, mas se eu tiver que chutar agora, pegar a temperatura de agora e tentar imaginar o que vai acontecer com a temperatura ao longo do dia, o que vocês acham que vai acontecer? A temperatura vai aumentar ou vai diminuir? Então, eu tenho pico de radiação, o Sol chega ali, atinge o ponto máximo, né? Então, o pico vai acontecer no horário da tarde, porque eu tenho o ciclo solar, o Sol vai estar ali a pino no meio da tarde, então eu espero que a tendência seja de aumento da temperatura. Mas será que isso vai acontecer sempre? Pode ser que não. Pode ser, por exemplo, que entre uma massa de ar fria e, ao contrário do que eu espero, em vez de aumentar a temperatura, ela diminua por conta de uma advecção de uma massa de ar. Então, veja que a tendência ela vai determinar a evolução. Então, se eu entro com a tendência e ela é positiva, eu vou no sentido de aumentar a temperatura. Mas se eu pego aqui, um instantezinho depois aqui, e entro com a tendência na hora, né, no sinal negativa, a tendência do modelo é diminuir essa temperatura. Então, veja como o modelo é sensível a essa condição quando eu tenho uma frequência muito baixa no sinal, porque o sinal é essa variação muito rápida, certo? Eu tenho aumentos e diminuições aqui. Se eu entrar na hora certa com o aumento, a tendência é eu acertar melhor essa condição. Mas se eu entrar com uma diminuição, eu vou dar uma desequilibrada no modelo. Então, o fato é, para a gente entrar com observações dentro do modelo, eu preciso filtrar essa observação. Eu não posso entrar com ela simplesmente sem aplicar nenhum tipo de filtro. Que filtro eu tenho que aplicar? Eu tenho que aplicar um filtro que elimine as frequências que o modelo não consegue representar. Esse processo, hoje, ele é conhecido como spin-up do modelo. Tá? É uma das causas para o spin-up, para o modelo não produzir bons resultados nas primeiras horas de integração. Então, o que aconteceu com a integração do Richardson? Como ele integrou só por 6 horas,
ele estava ali na hora do spin-up, né, do modelo. Então, é uma hora que o modelo está instável, tá? E tinha um outro problema mais sério até do que esse. Os dois são complicados, né? Os dois podem levar a um erro. Mas, naquela época, né, o Richardson não conhecia um efeito que é muito importante, que é a relação entre o espaçamento de grade e o passo de tempo. Essa condição hoje a gente conhece, né, como condição de CFL. CFL a gente vai ver ao longo do curso, mas é um acrônimo para as iniciais do nome das 3 pessoas que descobriram, que trabalharam nesse problema. Curran, né, é um matemático conhecido, Friedrich e Lewis. Vou falar disso mais tarde. Então, CFL, condição de CFL. O que diz essa condição de CFL? Olha, não dá para usar qualquer passo de tempo. O passo de tempo está amarrado com o espaçamento de grade, né? E com esse termo aqui, C, que representa a onda mais rápida que se propaga naquele conjunto de equações. E de dinâmica, talvez vocês lembrem isso, lá da disciplina de dinâmica, que a onda mais rápida que se propaga num conjunto de equações primitivas é uma onda sonora, tá? É uma onda de som. Qual a velocidade dessa onda? 340 metros por segundo. Então eu tenho essa onda que se propaga no modelo, tenho o espaçamento de grade e eu tenho que escolher um passo de tempo. E essa condição, depois eu vou mostrar para vocês quando nós estudarmos a equação da advecção e a gente estudar o domínio de dependência da solução numérica, eu vou mostrar para vocês de onde sai essa equação, tá? De onde ela surgiu, que é uma coisa muito bacana. Mas o fato é, essa relação aqui, esse número chamado de número de Curran, que é da condição de CFL, o μ, ele tem que ser menor ou igual a 1, tá? Eu vou mostrar depois por que isso acontece. Mas, por enquanto, guardem isso. μ tem que ser menor ou igual a 1, tá? E o μ é essa razão aqui, né? Entre o passo de tempo, ΔT, e o espaçamento de grade, Δx, ponderado aqui pela velocidade da onda mais rápida que se propaga no seu conjunto de equações. Se eu manipular essa equação, eu vou ter, então, uma expressão para o ΔT, que é Δx sobre C. Então, o ΔT não pode ultrapassar essa relação, Δx sobre C. Tá? Se ele for maior do que isso, a gente vai ver também mais para frente, o modelo instabiliza. Tá? Você vai ter um resultado que explode. Ele vai para pode atingir valores infinitos e estourar a capacidade, inclusive, do computador. Então, esse foi o problema do Richardson. Por quê? Ele estava fazendo as contas à mão, ele tinha que usar um ΔT grandão, né? Porque senão, imagina, ele tinha 6 horas. Tem várias maneiras de eu integrar 6 horas. Eu posso usar um ΔT de 6 horas e fazer o cálculo 2 vezes, ou eu posso fazer um ΔT de 3 horas e fazer o cálculo 3 vezes, ou eu posso usar um ΔT de 1 hora e fazer 6 vezes. Quer dizer, quanto menor for esse ΔT, mais contas eu tenho que fazer. Então, o que ele fez? Né? Ele escolheu um ΔT que não era compatível com a grade que ele estava utilizando e os cálculos deles geraram uma instabilidade numérica. Tá? Então, os dois problemas do Richard. Não obedeceu à condição de CFL e as condições iniciais não estavam balanceadas. Tá? Então, isso a gente vai estudar ao longo do curso, essas duas coisas, bastante, vocês vão ver. Mas, sempre que você for configurar um modelo, a primeira coisa que você tem que pensar, eu vou escolher o Δx em função do fenômeno que eu quero representar, eu vou mostrar isso mais para frente. Tendo aquele Δx definido, eu tenho que calcular qual é o ΔT que eu posso utilizar. Qual é o problema aí? Quanto menor o ΔT, mais cálculos eu vou fazer, mais computadores eu vou precisar, certo? Pensando nesse problema, né, o Richardson teve uma ideia, e isso está no livro dele, lá na página 219 do livro dele. Ele teve uma ideia fantástica, que foi reproduzida nessa figura. Tem várias versões dessa representação do Richardson, da ideia que ele escreveu. Ele simplesmente descreveu
lá no livro dele, qual seria a forma para ele conseguir fazer tantos cálculos de uma maneira rápida, tá? Não, lembrem-se, não existiam computadores naquela época. Como que eram feitos os cálculos? Com régua de cálculo, né? E talvez vocês tenham assistido, teve um filme que foi, o nome do filme é Hidden Figures, né? Daquelas moças que trabalhavam na NASA fazendo os cálculos das trajetórias dos foguetes, né, durante o programa Apollo. Eram as pessoas que faziam os cálculos, né, à mão, tá? Muitos desses cálculos eram feitos à mão nessa época. Então, a ideia do Richardson, naquela época, hoje, é praticamente o que a gente conhece como computação de alto desempenho, tá? Processamento paralelo. Isso em 1910, entre 1910 e 1920. 1916, para ser mais preciso, né? Foi a época que ele fez esse cálculo. O livro dele foi publicado em 1922. Veja, eu vou falar daqui a pouco, mas a primeira previsão numérica feita com um computador só aconteceu em 1950, tá? Isso foi em 1922, quando ele publicou o livro. Ele teve essa ideia. Qual era a ideia do Richards? Que ele chamou de fábrica de previsão, né? Então ele descreveu isso no livro. E várias pessoas que leram o livro, então tentaram reproduzir isso na forma de uma imagem. E essa imagem é a que eu acho a mais sensacional de todas, do Stephen Collins, de 1986, isso é uma pintura, ele fez um quadro pintando isso, né? E qual era a ideia, então, né, da fábrica de previsão do Richardson? Veja que coisa fantástica, né? Vocês podem ver que tem vários detalhes, né? Nessa apresentação, nessa figura, né? Mas ele tem aqui um hemisfério, né? Que representando um hemisfério, até porque a gente não consegue ver o outro hemisfério, mas a visão dele foi global, né? Então a ideia era transformar o mundo num tabuleiro de xadrez, assim, que eu tenho volumes, né? Ali, em que são feitos os cálculos, tá? Então, para cada quadradinho desse, eu tenho os computadores. Olha que isso aqui é um recorte que o Peter Lynch fez, né, de Dublin fez, explicando a pintura. Então ele separou esses pedaços, né, e colocou a interpretação de cada pedacinho da pintura, né, que foi feita, né. Então ele tem aqui, ó, o que a gente tem? São as pessoas calculando. Elas se comunicam por duas formas. Telefone, tem aqui os fios do telefone, né? Em que um passa a informação para o outro, então é a derivada, né? Como a gente calcula a derivada, eu tenho as pessoas fazendo o cálculo na mão, eu calculo aqui, eu pego a sua informação aqui do lado ou de baixo e faço o meu cálculo, pego o meu cálculo, passo para a grade do lado, né? Então eu tenho várias pessoas, se vocês olharem ali na primeira imagem, cada pontinha de grade desse seria uma pessoa, tá? Calculando, um calculador, né? A conta que ele fez, a estimativa que ele fez para poder fazer isso era de 64 mil pessoas fazendo esses cálculos, né? Porque a gente tem que lembrar, então, né, da vertical, né? Não é só na horizontal, tem níveis verticais também. Então, em cada ponto de grade, eu teria uma pessoa fazendo esse cálculo à mão, que ele fez sozinho na ambulância, tá? Cada pessoa fazendo esse cálculo e passando a informação para os lados, né? Para os pontos de grade da vizinhança. Nessa imagem, ele mostra uma seção aqui de grade, né? Da grade, mostrando os pontos em branco são o vento, as variáveis cinemáticas, né? E em vermelho aqui o campo de pressão, né? Isso é o que a gente conhece como stagger grid. Eu não sei qual seria o termo em português, na verdade, mas a gente vai ver, você tem as grades dos modelos, elas nunca calculam temperatura no mesmo local do vento. Você sempre tem um delta ali. Tem um nome para isso em português, mas eu não me lembro agora.
Mas assim, nos pontos de grade vermelho, então, ele calcula a pressão, nos pontos de grade branco, ele calcula as variáveis cinemáticas, tá? O vento. Veja que essa grade aqui está sendo iluminada, né, por uma luz azul. Se vocês observarem lá na outra pintura, vocês vão ver que tem um lado sendo iluminado com a luz azul e o outro lado iluminado com a luz vermelha. Esse é o controle, é o loading, né, que hoje o computador faz automaticamente. Por exemplo, a luz vermelha e a luz azul aqui representam o seguinte: olha, você está indo muito rápido, precisa calcular mais devagar. E a luz azul mostra, ó, você está calculando muito devagar, precisa calcular um pouco mais rápido. Por quê? Os cálculos têm que estar em sintonia, têm que estar sincronizados. Não adianta eu calcular rápido e ficar parado esperando o cara do lado fazer, ou querer passar a informação para o cara do lado que ainda não fez a parte dele. Tem que ser tudo sincronizado. E quem está sincronizando tudo é o master ali no centro de todo esse domínio, né, controlando toda a grade. Se a gente pensar isso em termos de computador, hoje seria o que a gente chama de master e escravo, né, o slave, né, da computação paralela. Você tem um centro, que é o master, controlando, fazendo a passagem da informação, controlando toda a troca de informação entre os processadores. No centro está ele, o Richardson, né? Ou que seria o master, controlando ali, né? Como se fosse um maestro regendo ali toda aquela operação, todos os cálculos. Está aqui a luzinha vermelha, está aqui a luz azul controlando a velocidade. Embaixo conectado com a parte principal do modelo, que é o quê? Lembra lá quando eu falei das duas exigências da modelagem, né, numérica, da previsão numérica de tempo? Primeiro, eu preciso ter uma representação realista da atmosfera. De onde vem essa representação realista? Do conhecimento, de tudo que a gente conhece sobre a atmosfera. Então, aqui estão indicados 4 pessoas que são os principais, são os mentores de tudo que foi feito em termos de modelagem numérica, de cálculo numérico aplicado à modelagem atmosférica, né? Pascal, Pivak, Napier, Babbage, são pessoas que desenvolviam, engenheiros, físicos, matemáticos, que deram toda a fundamentação para que você pudesse calcular aquelas equações. Então, é aquilo que eu falei, né? O modelo ele tem que fazer a representação física correta da atmosfera. E essa representação correta surge da pesquisa, surge do conhecimento. Então, aqui, essa base é o cerne, é o núcleo, né, desse programa. E aqui um negócio muito legal. Eu mostrei lá na outra figura, né, que tinha 2 formas deles se comunicarem. Uma delas era o telefone. E essa aqui é uma outra forma. Não sei se vocês já viram em algum lugar, mas isso é muito comum nos Estados Unidos, nos bancos nos Estados Unidos. Eu já vi em alguns lugares aqui no Brasil também. Mas o pessoal usa um sistema que é meio a vácuo, né? Então, se você chega no banco, você coloca um envelope assim, e o tubo puxa aquele envelope, um condutor pneumático, né? E leva para o cara que está lá dentro do banco. Aí o cara vai lá, põe. Você não precisa ir lá dentro do banco, você para com o carro, coloca um envelope. Isso era antigamente, hoje a gente faz pela internet, né? Mas antigamente você, né, ia sacar um cheque, fazer um depósito, você tinha que ir lá no banco e depositar. Então você não precisa ir dentro do banco. Tem esse pneumático, você colocava lá um envelope com o seu depósito ou com um cheque para sacar, e aquele pneumático levava o envelope lá para dentro. Então ele pensou nisso. Como é que eu vou passar a informação de um processador para o outro? Através desses pneumáticos e através das ligações telefônicas. Então eu faço os meus cálculos, boto lá no pneumático, ele vai para o próximo processador. Processamento paralelo, né? Que ele idealizou naquela época. Então tem ali os controles, né? E essa rede de tubos, ela se estende por toda a fábrica de previsão, né? Tenho ali um laboratório, né, que controla os computadores, né? Assim, aqui eu tenho o que eles chamam lá de computadores de Olerite, né? Não sei se vocês já em computação estudaram isso, mas
seria, né, os chips hoje aí de um computador, a parte de processador matemático, né, assim, dentro de um computador. Esse é o laboratório de computadores que está na pintura. E aqui uma outra coisa que está relacionada também com o conhecimento. Em dinâmica, né, o pessoal que trabalha com dinâmica da atmosfera usa muito, e aliás, nós temos um tanque desse no IAG, o professor Ricardo, a professora Rita, né, eles utilizam isso nas aulas lá de dinâmica e de sinótica, mas é um tanque que gira, e com isso você tenta representar o que acontece com o fluido, a atmosfera, né, numa Terra em movimento. Então, esse tanque hemisférico girando, né, para que você possa fazer experimentos e, com isso, você trazer o resultado desses experimentos para o modelo, né, introduzir o seu conhecimento ali dentro do modelo. Então, de novo, a questão da base fundamental da modelagem, que é o conhecimento adquirido, né, com os resultados, com os experimentos que você tem, né. Tem outros tanques aqui que aparecem aqui na esquerda, aqui na pintura, né? Também o pessoal estudando a dinâmica de fluidos, né? O movimento do fluido. Tem fenômenos, por exemplo, propagação de ondas, né? A gente conhece as ondas de Kelvin que se propagam na atmosfera, então aqui está responsável, tem uma máquina que, inclusive, está no Museu de Ciências de Londres, né? Você tem lá uma máquina dessa, que é um simulador de ondas de Kelvin, né? Então ela está aqui, ó, na figura desenhada, ó, igualzinha a máquina que você tem lá no Museu de Londres, ela está aqui no desenho, né? Sensacional, o negócio é muito detalhado. E aqui, uma coisa interessante, eu acho que no arquivo que eu mandei para vocês, eu não tinha colocado essa figura ainda, depois eu mando novamente o arquivo para vocês. Que é o seguinte, essa parte da figura tem muito a ver com a vida do Richardson, né? Com a ideia dele de pacifismo. Então, ele imaginava que para você trabalhar bem, você tem que estar em equilíbrio. Trabalho com a sua vida pessoal. E ele ilustrou isso nessa parte da figura. Então, a gente vê aqui pessoas descontraídas brincando num parque, né? Que era muito da visão do Richardson na época, por conta dele ser pastor, por conta da religião, por conta da situação que ele vivia ali num momento de guerra ruim. Ele queria trabalhar, o sonho dele, depois que o modelo numérico dele foi utilizado para outros fins, inclusive para a guerra, era justamente encontrar uma forma de evitar conflitos. Ele começou a estudar as causas do conflito humano para evitar, né, essas disputas, evitar as guerras. E ele queria fazer isso matematicamente, né? Então, é uma história fantástica. Está aqui ilustrada nessa figura, né, que é muito bonita. E olha só, 1922. Se a gente olhar para essa figura hoje e tentar falar o que hoje essa figura representa, um supercomputador, tá? É um supercomputador. Tem um núcleo, vários processadores em volta, cada um calculando um pedacinho, fazendo divisão de domínio, né? E para calcular isso rápido. 1922. Ele nem imaginava, né, que existiria um computador eletrônico ou nos moldes de hoje, né, como a gente conhece. Fantástico. A história é muito bacana. Aqui nessa figura, inclusive na pintura, né, as pessoas que aparecem na pintura não são aleatórias, tá? E nesse quadro aqui, nessa figura, tem a letra, né? Tem as letras e tem uma legenda. São pessoas específicas que estão nessa figura, não foram coadjuvantes ali, né? Aí está descrito, eu até coloquei aqui na tabela, né, descrevendo quem são as pessoas que estão ali. E eu destaquei aqui as 4 que estão ali no centro, né, que é o Napier, né, que foi o inventor do logaritmo, né, descobriu o logaritmo. Trabalhava com várias coisas, astronomia, inclusive.
mas trabalhava com ciência em geral. Babbage, que era um matemático e foi o primeiro, que foi a pessoa que criou uma calculadora mecânica, né? O Pascal, matemático francês, né? Que era filósofo também. Aliás, quase todas essas pessoas na época eram filósofos, né? Então ele calculou, o Pascal ele foi o primeiro que conseguiu calcular uma máquina mecânica, uma forma mecânica de calcular, fazer adsomas e subtrações, né? Que ele chamou de pascalinho. E Perbach, que era austríaco e um astrônomo austríaco, né? Que também trabalhava no desenvolvimento de mecanismos, né, para fazer cálculos mais rápido. Então, esses 4 foram, de certa forma, a base para a ideia, né, daquela pintura, que seria o fundamento ali que levou ao desenvolvimento, né, dos computadores, né, do cálculo numérico, né, aplicado à atmosfera. E aí tem uma lista aqui de várias outras pessoas que foram colocadas naquela pintura, né, e outros aspectos, né, que foram representados e incluídos aqui nessa pintura. Muito bacana. História muito legal, eu coloquei aqui o link. Eu recomendo que vocês leiam, né, essa história lá, que é muito legal, muito bacana. Muito bem, então, isso foi em 1922, quando ele publicou o livro dele. Quando foram feitas as primeiras previsões numéricas, né? A primeira simulação numérica por um computador foi feita em 1950, né? Quem fez essa simulação foi esse senhor aqui, Jules Charny, né? O Jules Charny foi orientador da Eugênia Kaunay, tá? Foi orientador de doutorado da Eugênia Kaunay. Então, em abril de 1950, ele usou um computador chamado ENIAC, tá? Que é esse Electronic Numerical Integrator and Computer, chamado ENIAC, né? Foi o primeiro computador eletrônico digital do mundo que foi desenvolvido, olha só a intenção, a ideia do computador era fazer cálculo balístico para a Segunda Guerra Mundial, né? Então é aquela história, sempre a gente cria um negócio pensando numa coisa e ela acaba sendo utilizada para outra que talvez não seja muito a nossa intenção. Mas entre 1939 e 1946, então, eles desenvolveram esse computador. Era um computador gigante que por algum tempo foi considerado um monstro, mas hoje a gente vê monstros muito maiores, né? Mas para vocês terem uma ideia, o ENIAC, ele tinha 19 mil tubos de vácuo, né? 1.500 relés. Sabe o que é um relé? Relé é um dispositivo eletrônico que liga e desliga. Todo mundo já ouviu, pelo menos, um relé funcionando. Mas é mais ou menos, se você aquele barulhinho que faz na seta do carro, quando você aciona a seta, né, para dar o sinal de que você vai virar para a esquerda ou para a direita, ele faz um barulhinho. Tec, 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 tec. Aquilo é um relé. O que o relé faz? Ele fecha um circuito, né, a luz acende. Aí, por aquecimento, é um par bimetálico com propriedades térmicas distintas, coeficiente de dilatação distinto. Então, como ele aquece, ele começa a dilatar. Quando ele dilata, ele abre o circuito, porque um dilata mais do que o outro. Ele abre o circuito e a luz apaga. Aí, quando abre o circuito, ele resfria e contrai. Fecha o circuito, a luz acende. Então, esse barulhinho que a gente escuta da seta é um relé. Ele fica, né, passa, não passa corrente, passa, não passa corrente. 0 ou 1, binário. Passa, não passa corrente é justamente o código binário, certo? Então, ele tinha uns relés para fazer o código binário, quer dizer, o ligado é o estado ligado ou desligado. Bit on ou bit off. Certo? Funciona com relé. Então, eu tinha 1.500 relés, né? Centenas e milhares de resistores, capacitores, indutores. E o consumo de energia desse computador era de 200 kW de potência. Para aquela época, aquilo era você quase precisava de uma usina nuclear para gerar essa energia. Então, era um monstro, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, hoje,
o computador mais rápido do mundo hoje, 2021, consome... Eu até deixei em quilowatts aqui para não colocar em mega, para a gente ter mesmo a diferença, né? 29.900 quilowatts. Então, hoje a gente consome muito mais energia com os computadores do que consumia naquela época, né? Então, aqui tem uma figura do ENIAC, uma coisa meio tenebrosa, assim, ENIAC, né? Um negócio monstruoso, assim, era, né, escuro ali, mas é por conta da foto, não era assim escuro, né? É por conta da foto, mas eu tenho esse ar sombrio, né? Aqui uma outra foto desse computador, olha quantos cabos, né? As unidades de processamento ali. E uma coisa interessante, né, que acabou surgindo na época, mas foi o sistema de refrigeração. Tá? Ar-condicionado foi uma coisa que foi desenvolvida praticamente em paralelo com os computadores, né? Para resfriar. Por que preciso resfriar? Eu estou trabalhando com condutores, então eu tenho efeito Joule. Se passa corrente, aquece e aumenta a resistência. Então começa a ficar lento. O computador começa a ficar lento se ele estiver muito quente. Todo computador tem que trabalhar num ambiente muito frio. Então, as primeiras previsões numéricas foram feitas, né, num computador da IBM, né, que é a International Business Machine Corporation, que existe até hoje ainda, né? Não da mesma forma, mas a IBM foi, acho que, uma das empresas que mais contribuiu para o desenvolvimento de computadores na história, né? Isso foi em maio de 55, que era um projeto, de novo, envolvendo as Forças Armadas, né, americanas. Força Aérea, Marinha e o Centro Nacional de Meteorologia, que na época chamava NMC, National Meteorological Center, que hoje é o NCEP, que a gente conhece, né, como NCEP. Em 1955, a primeira previsão foi feita para o hemisfério norte, e em 1970 foi feita a primeira previsão global. Então, olha só quanto tempo levou para as coisas andarem, né? De 55 a 1970, de uma ideia que surgiu em 1916. Eu coloquei aqui algumas fotos e vejam que esse aqui é o IBM 700, foi antes do 701, mas eu não achei. Eu achei essa foto interessante. O IBM 700 era um computador que foi usado para jogadores de xadrez, de damas, né? Então tem uma figura aqui, essa foto, né, mostrando o cara com tabuleiro de damas aqui, e ele usava o computador, o IBM 700, para resolver aqui os jogos, né, fazer isso de forma eletrônica já desde aquela época, né, que hoje a gente acha, né, a gente consegue hoje jogar contra o computador, então era a ideia naquela época. Então esse é o IBM 701, tá aqui uma foto colorida artificialmente aqui, né. São as unidades dele, ó. Eu tenho essa unidade aqui, né? Aqui está o calculador, o processador. Ó, o Ronald Reagan, né? Que foi presidente dos Estados Unidos. Aqui, isso aqui é uma foto de 1954, né? Ele visitando aqui esse computador, o IBM 701, que foi o computador usado para aquelas previsões. Essa aqui já é uma evolução, né, da sala, mas é um IBM 704, veio um pouco depois, teve o 702, o 3 e o 4, todos na sequência, obviamente, né? Mas essa é uma foto do IBM 704. Eu gosto dessa foto porque ela mostra bem a evolução, né? Esses rolos de fita aqui eram usados para armazenar a informação, né? Aqui é o leitor, é o HD hoje nosso, né? Então aqui era o leitor de fita, um negócio gigante, né? Impressoras matriciais, né, que eram utilizados, ó, o monitor, né, que hoje a gente tem aqui de LED, de LCD, era um tubo de raios catódicos mesmo, né, são aquelas TVs de tubo, acho que vocês conheceram isso, né, não é tão velho assim, mas era o IBM 704 na época. Isso aqui é uma outra foto, né, de como eram dispostos os computadores aí daquela época. Muito bem, então, veja, desde que os computadores surgiram, as previsões elas foram melhorando, elas foram evoluindo, né? Por vários motivos. Mas essa figura aqui, que está no livro da Eugenia Calnay, mostra um pouquinho disso. É um índice chamado de S1 Score, né? E esse índice ele mostra, então, ele é baseado
no geopotencial em 500 HPA, que é o padrão da Organização Meteorológica Mundial para fazer avaliação de modelos. Então ele mostra o seguinte, ó, aqui quando começaram as previsões lá em 1955, tá? Então aqui essas duas linhas, elas mostram as previsões para 36 horas e para 72 horas. Veja que no início as previsões eram só de 36 horas, em 1955. E as previsões para 72 horas só começaram a ser feitas aqui um pouquinho antes do início, no finalzinho da década de 70, né? 78, mais ou menos. A gente mostra aqui, ó, duas linhas importantes. Você tem aqui a linha de baixo, que mostra o que seria considerado uma previsão perfeita com base no geopotencial de 500 HPA. E aqui, essa linha de cima, em 70, o valor do S1 score igual a 70, que mostra a previsão inútil. Quer dizer, se a previsão estiver abaixo disso, ela não serve para nada, tá? Segundo o critério de avaliação estabelecido pela WMO. Então, o delay aqui entre o mesmo padrão é em torno de 10 e 20 anos. Quer dizer, eu levo 20 anos para fazer com que a minha previsão de 72 horas seja tão boa quanto a previsão de 36, há 20 anos atrás. Tem um delay aí muito grande, né? Em termos de tempo. Isso avança muito lentamente, tá? Então, o que essa figura aqui está mostrando é que ao longo dos anos, a previsão foi melhorando. Saiu de um patamar aqui da ordem de 50 e poucos, aqui 53, 54, mais ou menos, para chegar aos níveis aqui em 2000, né? Aos níveis considerados de uma previsão perfeita. No caso da previsão de 72 horas, ainda não se considera a previsão perfeita, né? Lógico que essa figura era de 2000, ela tem ela mais nova aqui que eu tirei do site do INICEP essa semana. Então aqui a gente tem, de novo, só mudou uma coisa, veja que aqui o S1 score está diminuindo, quanto menor o S1 score, melhor é a previsão, né? Aqui eles mudaram, como negócio, para dar a ideia de melhorar, a gente sempre sobe, não desce, né? Então eles mudaram o jeito de mostrar o S1 score. Eles fizeram um cálculo aqui, usando o limiar de 70, que é a previsão, o valor inútil, né, do S1 score, ponderado, então, a partir do S1 score, se isso daqui for igual a 70, esse cara é zero. Então eles criaram uma coisa chamada de razão de gradientes aqui, né? Uma outra forma de ver a mesma coisa daquela figura lá. Então, começa aqui a avaliação deles de 1970 para cá, e aqui embaixo eles colocam os computadores que eram utilizados na previsão naquele período, né? Começou com o IBM, veio para o Cyber, depois entrou a Cray, depois voltou a IBM de novo, agora aqui já tem um Dell, né, X86, então eles vão mostrando os computadores e como esse índice foi melhorando ao longo dos anos, né? Então veja que a previsão de 36 horas está sempre acima, né? A qualidade sempre maior do que a previsão de 72 horas, o que é de se esperar, né? Aqui é uma outra comparação, e aí eu coloquei porque para a gente entender que os modelos têm diferença entre os seus resultados, né? Aqui eu coloquei uma comparação que a própria NOAA coloca lá no site deles, que é a comparação do modelo do NCEP, que é o GFS, em comparação com o modelo do CMWF, que é o Centro Europeu. Então veja que aqui a comparação, essa linha aqui está zerada, porque é o europeu menos ele mesmo, então dá zero, né? Então, existem momentos, né, na história em que o modelo do GFS estava pior, outros que ele melhorou, ficou no mesmo nível, mas se a gente fizer uma comparação, a gente vê que o modelo do ECMWF tem um bias muito menor do que o modelo do GFS. Então, isso é uma dica, tá? Vale a pena, às vezes, usar os dados do ECMWF, tá? E aqui eu coloquei uma comparação que infelizmente foi descontinuada. Eu peguei isso no site lá do CPTEC, foi até difícil eu achar, mas acabei achando nesse link aqui, avaliação de modelos. Infelizmente, eles só fizeram essa avaliação até 2012, né? Então, aqui mostra, em diferentes anos e diferentes resoluções, qual é a validade da previsão de tempo. Isso é muito importante para vocês e para todo mundo devia saber disso daqui. Veja que em 7 dias, nenhum dos modelos
fornece resultados que podem ser considerados úteis, tá? Então, é muito comum hoje a gente ver previsão aí para meses, né? Com previsão de tempo para meses. Tem um site lá que você coloca lugar que não tem nem estação e ele te dá o valor de temperatura no mês que vem. Uma coisa com mais de 7 dias, ela não tem acurácia nenhuma. Tá? Em termos de validação de modelo, veja que como cai, né? É boa lá no primeiro dia, na condição inicial, então obviamente é 100%, porque eu estou comparando com a própria condição inicial, então a correlação entra numa linha do geopotencial em 500 tem que ser exatamente igual. Aí, com um dia já vai diminuindo isso, 2 dias, 3 dias, olha como cai rapidamente para cima de 5 dias. Lógico que tem procedimentos que dão uma dica, assim, mas fazer uma previsão com alto nível de acerto com mais de 7 dias é impossível. Tá? E veja que não mudou muito ao longo dos anos e ao longo da resolução. Esse modelo, em geral, os modelos globais, eles são modelos espectrais, né? Eles não trabalham no mesmo domínio numérico dos modelos de mesoscala. Eles convertem as informações para harmônicos, né? Então, tem esse código aqui, T126L28, T62L28, isso quer dizer, está ligado com a resolução do modelo. O que isso significa, né? Então, como esses modelos são espectrais, eles trabalham com frequências. A letra T representa o tipo de truncamento, que eu já vou explicar o que é, que o modelo utiliza. E os modelos espectrais, eles usam truncamento triangular, tá? Do lado da letra T, tem aqui um número, 062 aqui, por exemplo. O que é o 062? 062 é o número de onda retido, né? Abaixo desse número de onda, você joga tudo fora, tá? Na direção zonal. Então, como é que funciona? Um sinal, como eu falei lá no começo, quando eu pego um anemômetro. Um sinal, ele é composto de várias frequências. Eu tenho um monte de frequências ali dentro daquele sinal. Então, o que é um sinal medido? Ele é a soma de várias ondas de diferentes frequências. O que o modelo espectral faz, então? Ele trunca, ele corta o sinal em um determinado comprimento de onda. A partir desse comprimento de onda, você não representa nenhum fenômeno. Então, você só representa os fenômenos daqui para cima, maior escala. A alta frequência desaparece, ela é cortada do modelo. Então, é isso que o modelo faz, o modelo espectral faz. Ele trunca num determinado comprimento de onda. Que comprimento de onda é esse? Quantas ondas cabem em torno da circunferência da Terra? Eu divido esse número de ondas, né, e calculo qual é a frequência que eu vou conseguir representar. Então, qualquer comprimento de onda que seja menor ou igual desse truncamento aqui, 62, ele vai ser filtrado, ele vai ser jogado fora. Então, como é que os modelos guardam essas informações, né, que são calculadas? Não é da mesma forma que a gente guarda num modelo de diferenças finitas. Então, na verdade, falar em resolução, converter a resolução espectral em resolução espacial não é uma coisa precisa. Tem diferenças nesse cálculo, tá? Mas a gente tem uma maneira que dá para fazer pelo menos uma aproximação. Qual é a resolução em metros ou em quilômetros de um modelo T62, né? Tem um jeito da gente calcular isso, mas a gente vai ter que fazer algumas hipóteses para fazer esse cálculo. Então, a gente vai aproximar considerando que, para representar uma onda, eu preciso de pelo menos 3 pontos de grade. Por que acontece isso? Mais ou menos assim, eu vou falar com mais detalhes disso na próxima aula, mas imagina que eu tenho uma onda aqui, um comprimento de onda, lambda, né? Aqui eu estou usando aqui 200 km como referência. Como é que eu consigo representar essa onda? O mínimo comprimento de onda aqui, que eu vou considerar, para representar esse comprimento de onda, o mínimo espaçamento de grade é de 100 km. Eu vou precisar de 2 ΔX, 2 pedacinhos de 100 km, para conseguir representar um fenômeno de 200 km. Então, quer dizer, eu preciso de 3 pontos de grade. 1, 2, 3. E essa é uma representação, que eu vou falar mais tarde, é muito ruim, tá? Modelo sem vergonha representa com 3 pontos de grade. Muito ruim essa representação. Mas
matematicamente a única, o comprimento de onda mínimo que eu vou conseguir representar. Eu preciso de 3 pontos de grade, tá? Então, se a gente usar isso, né, como referência, usar esses 3 pontos de grade, eu consigo calcular uma forma aproximada usando essa relação aqui. Eu sei que a circunferência tem 360 graus, eu considero, então, que para representar cada comprimento de onda eu preciso de 3 pontos. Então, quantas ondas, né, eu vou filtrar? Então, nesse caso aqui, ó, T62 significa que N vale 62. N é o número de ondas que eu quero reter. Então, eu quero reter 72 ondas. Fazendo essa continha, eu vou chegar que um truncamento T62 representa, né, um truncamento triangular, número de ondas zonal 62. Então, vou fazer essa continha. 360 graus dividido por 3 vezes 62. Vou chegar nessa resolução aqui em graus. 1,935 graus. Se eu fizer essa conta, que se eu pegar a circunferência da Terra, que tem mais ou menos 40 mil quilômetros, eu vou chegar que T62 equivale a um espaçamento de grade, aí uma resolução de 215 quilômetros por 215, certo? Então é essa conta que a gente faz. Se vocês entrarem no site do CPTEC para ver esse T62, vocês vão ver que eles estão dizendo que o T62 lá não é de 1935, mas é 1.875, tá? Por que dá essa diferença? Porque não é tão trivial, é o que eu falei, não tem essa relação exata entre modelo espectral e modelo de diferenças finitas, tá? Então é mais ou menos aproximado, nunca é uma resolução correta, mas se você quiser fazer a conta para saber qual é a resolução do modelo, que não existe valor exato, essa é a continha que você vai fazer. L28, então eu tenho T62 L28, é o número de níveis verticais que o modelo utiliza. Então esse modelo truncamento 62 com 28 níveis na vertical, tá? T62 L28. Essa aqui é uma outra figura mostrando o skill do modelo do CPTEC, né? Veja aqui, ó, as cores, em preto aqui é a previsão de um dia, como que o grau de acerto, né, vai diminuindo. Ó. Em pink aqui a gente tem a previsão para 2 dias, em azul para 3 dias, em ciano para 4, e assim por diante, até o verdinho aqui que é de 7 dias. Né? Veja como o nível de acerto da previsão de 7 dias é baixo, né? Tá aqui abaixo de 60, tá? Então, e uma outra coisa muito interessante, veja que não é constante ao longo do ano, tem uma sazonalidade, o modelo acerta mais num determinado período do ano do que no outro. Geralmente, o modelo acerta mais no inverno do que no verão, tá? E por diversos motivos, mas é difícil representar os fenômenos de tempo do verão. Então, o skill do modelo diminui bastante no período de verão. Então, aqui, ó, T62L28 dá mais ou menos 215 quilômetros, T126L28, 106 quilômetros, e T213L42 dá mais ou menos 62 quilômetros. Então, aqui, à medida que eu vou tendo computadores mais rápido, eu vou aumentando a resolução do modelo. Essa é mais ou menos a ideia. Então, lá entre 1996 e 2003, eu rodava com 215 quilômetros, entre 2004 e 2005 com 100 quilômetros, a partir de 2006 até 2012, que foi feita aqui a avaliação, estava com 62 quilômetros. Infelizmente, o CPTEC não está fazendo mais essa avaliação, não tem nada recente lá para a gente ver. Muito bem, então, por hoje, nós vamos parar por aqui, e na próxima aula a gente vai falar, então, como é que a gente consegue fazer, impor ao modelo alguma melhoria, o que dá para fazer hoje em dia, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade das nossas previsões numéricas.